Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevistas, dicas e história de mães que contam pra gente as alegrias e os desafios de educar filhos. Você me encontra no Instagram, @Preocupações de Mãe. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe, ou pelo WhatsApp 19999941739. O tema de hoje é muito legal. O tema de hoje é um tema que vai ajudar muitas mulheres a compreenderem fases da gestação e o pós-parto e o pré, né? O pré-parto. Bom, esse tema, é claro, vai trazer uma ideia boa sobre o que é a boa gestação, ao mesmo tempo vai trazer um tema bem sensível, a depressão pós-parto. Vamos imaginar que a maioria das mulheres já tem uma predisposição a gestar. Algumas entram na gestação animadas, né, felizes, de bem com a vida, isso por conta da progesterona, esse hormônio que o próprio nome já explica, progestar, né? Estar pronta para gestar. Algumas mulheres não passam por essa fase e acabam tendo a depressão já durante a gestação. E essa depressão pode perdurar no pós-parto, a depressão pós-parto. Claro, são vários os fatores que levam à depressão pós-parto. Mas, para falar sobre esse tema, eu convidei a Daniela Trabuco, que é orientadora parental, psicóloga, enfim, uma série de títulos. Bem-vinda, Daniele, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, pelo carinho. Bom, meu nome é Daniele Trabuco, sou psicóloga, terapeuta familiar, trabalho com casais, com famílias e sou educadora parental, né? Para quem não conhece educação parental, nós trabalhamos com a orientação para os pais. Então, né, hoje, na atualidade, nós estamos trabalhando muito com a questão de orientar como lidar com os comportamentos, com os desafios do dia a dia, porque as nossas crianças estão aí em plena evolução, né? E muitas vezes os pais chegam até mim, Dani, como que eu lido com essa situação? Como que eu falo? Como que eu faço? Porque a gente tem muitos estímulos hoje, né? Em todos os lugares, né? Principalmente os tecnológicos, né? Então, orientar os pais, estar ali junto com os pais, vai fazer toda a diferença na relação da família, porque através desse sistema relacional, nós construímos um mundo melhor, né? Para as crianças, porque eles são o futuro, né? Então, a gente precisa entendê-los, o que eles estão trazendo de novo para esse mundo aqui. Trazendo de novo mesmo. E o quanto a gente vai ter que aprender com eles, porque, gente, tem sido para mim um aprendizado constante trabalhar com as crianças e trabalhar com as famílias. Eu tenho certeza que para você também, né? Tem sido uma mudança, as mudanças estão muito rápidas, né? As mudanças estão muito dinâmicas e a gente tem que compreender como é que essas mudanças afetam o nosso dia a dia também. Isso. Eu costumo dizer para as famílias que eu os ajudo, sou ferramenta na vida deles, mas eles também ajudam muitas outras famílias através das suas histórias, né? Então, quando cada família que eu recebo é uma família única e é uma família que contribui para outras famílias. Então, eu sou apaixonada por trabalhar com famílias, né? Então, sou suspeita em dizer, né? Eu vou falar para você que eu tenho um carinho especial também pela família, pela criança, pelas infâncias, porque eu acho que é bom a gente deixar bem claro que não existe a criança nem a infância. Existem as crianças e as infâncias. Cada criança vive a sua infância de uma forma, com uma realidade. E é bom a gente ter essa noção, não é? Até para que a gente possa exercer a nossa empatia. Às vezes olhar para o outro e perceber em que momento as nossas vidas se cruzam e em que momento as nossas vidas não se cruzam. Isso mesmo. E aprender o respeito. Isso. E também, né, você perguntou para eu falar um pouquinho de mim, eu também sou mãe, né? A gente sempre
esquece. Eu também sou mãe da Mariana. Mariana tem 7 anos. E é ela que me inspira a estar cada vez aprendendo mais para estar trabalhando com as famílias, nas relações. Eu costumo dizer, né, que ela me evolui, né? Ela veio para me evoluir, tanto quanto mãe, quanto enquanto profissional. Então, assim, existe uma vida antes da Mariana e uma vida após a Mariana, né? Que eu fui estudar, eu já era formada na área de família, né? E aí eu fui estudar a parentalidade de uma outra forma, de um outro lugar, que foi do lugar de mãe. Então, foi essa transformação que a Mariana trouxe para a minha vida. Um outro olhar para as famílias, mais desse olhar da maternidade, né? Porque eu olhava de um outro ângulo. E quando a Mariana chegou, ela, né, deu 360 na minha vida. Você sabe que eu recebi uma pediatra num outro podcast, ela disse assim para mim: eu quero pedir perdão a todas as amigas que eu deixei de acolher durante a maternidade, porque só depois que eu me tornei mãe é que eu percebi o quanto é importante a gente se olhar e bem profundo, né, na maternidade, e poder olhar para outra de forma bem profunda, porque são momentos tão delicados que a gente vive, não é, Daniele? Que a gente acaba... às vezes a gente esquece da gente, às vezes não, gente. A gente esquece sempre da gente durante o... Não é? Eu posso contar muitas histórias de esquecimento de mim. Aquele filme Esqueceram de Mim é pouco. Tudo que eu já... às vezes, né? Muitas vezes eu ficava assim, nossa, eu só preciso lavar o cabelo hoje. Só isso. Hoje eu só preciso lavar o cabelo. Outra coisa é supérfluo. Lavar o cabelo já seria o mais importante. Muito bom, muito bom. Mas a gente sabe também, Daniele, que nem sempre toda a maternidade segue esse caminho tranquilo, segue esse caminho da paz, não é? Eu costumo dizer que quase não existe paz, né? É algo que a gente conta, né, Esther? A nossa sociedade romantiza muito a maternidade e então existe uma maternidade que ela é a real e uma maternidade idealizada. Então, a gente tem esses 2 parâmetros. Então, quando você está ali no processo, que você está intencionando, olha, eu vou ter um filho, ou, né, chegou, então, porque os bebês, eles chegam de diversas formas, né? Eles chegam planejados, eles chegam de repente, né? Então, existe todo aí um processo. Mas, quando eles chegam, aí nós vamos olhar para a realidade. Então, porque é muito idealizado como vai ser, né? E para cada mãe é uma forma ali que a maternidade chega. E eu acho que isso é algo muito importante a gente falar. Que quando a gente vê uma mãe, a gente precisa respeitar. Muito. A gente precisa acolher. Porque muitas vezes aquela mãe está ali sem saber o que fazer naquele momento. E a gente, lógico, muitas pessoas no sentido de ajudar ali no momento, acabam não acolhendo a mãe. Então, isso é um ponto muito importante, porque ali você está se descobrindo. Você ainda não sabe, né? Assim, ainda mais se for o primeiro filho, então, né? Você ainda não sabe o que é aquele mundo ali que você vai estar descobrindo. Então, você precisa de ajuda, de acolhimento, de rede, de apoio, e muitas vezes cai em outros viés, Exatamente. né? Você sabe que é uma coisa muito importante, isso, gente, tem que ser muito respeitado. A criança nasce e todo mundo corre para a maternidade. A criança vai para casa, todo mundo corre para casa para visitar, algumas ainda esperam o cafezinho, né? E é verdade, eu acho que a gente deveria entender que esse primeiro momento, acho que as pessoas falam, os primeiros 15 dias, não, mais do que isso. Quando a gente tem o bebê, a gente precisa reentender-se, reinventar-se. E a gente precisa de um momento de calma, de olhar
para ter a própria dimensão de tudo aquilo que vai acontecer. Então, esse primeiro momento de você entender a situação, compreender quem é você naquele momento, quem é a criança naquele momento, é muito importante. Eu digo, não deveria haver visita. Eu acho que é um momento que você precisa, primeiro, entender o que está acontecendo, para depois você começar a dar explicação do que você está sentindo, porque acontece isso, né? A mãe tem o bebê, volta para casa, já na maternidade, já começa a tentar dar explicação do porquê chora muito, do porquê não chora muito, o que faz, o que não faz. Porque você está num período ali que você está entendendo a adaptação, entendendo a sua criança. E não só a sua criança, a sua criança interna, você como mãe e a criança como criança, que está em terceiro plano nessa hora, sabia? Porque primeiro eu acho que a gente tem que se entender. As pessoas vão visitar a criança, mas realmente é a criança que está precisando de acolhimento naquela hora? Acho que não, né? Para mim são os dois, Olha, né? pra mim, acho que é mais a mãe. Mas muitas vezes você olha mais para a criança do que para a mãe. Exato. Né? Então ali mais aquele processo ali da mãe está se reorganizando, porque é uma reorganização, né? E também a criança está se reorganizando, porque imagina, ela estava lá, tranquila, no útero, né? Toda flutuando, de repente está cheia de roupa, tá com... Então, isso para a criança também é uma adaptação, a forma. Para nós é natural, né? Vou dar banho no bebê. Mas para a criança, o primeiro banho não é tão natural assim, né? Então, são todas adaptações que estão ali. Por isso que a criança chora muito. Por quê? Ela se expressa através do choro. Né? É o choro que vai fazer a comunicação acontecer. Gente, muito legal, né? Sentiram qual vai ser a pegada desse podcast? Eu tô achando que vai ser muito legal. Mas eu vou ter que dar uma parada, viu? Você tá vendo aqui, ó, que tá piscando? Tá piscando? Tá. Tá piscando. Legal. Eu não sei bem o que está piscando na televisão. Vocês podem ser lá andando pelo mar. Dá uma olhadinha, porque você sabe que isso tá por causa do óculos. Tá refletindo. Tá aqui, é que eu não tô de óculos. Eu tô aqui, isso tá vindo aqui. O reflexo sobe e aparece aqui direto. Nossa, vai ser um papo muito bom. E sabe que no óculos ele tá dando reflexo. Vou ficar infante. Ai, tava tão gostoso o papo, tão fluindo. Mas vai fluir. Porque, olha, vai entrando assim, eu tô aqui no toy. Ainda mais que eu tô de lado, né? Será que é o cabo que tá? Às vezes é o cabo, né? Consegue fazer o ajuste lá? Eu vou voltar falando como se nada tivesse acontecido, tá bom? Daí a gente faz o corte, né? Não, pode deixar que eu já sei onde eu tô. Eu vou voltar raciocinando no começo, porque vai ficar tão estranho o corte, que às vezes se continuar no meio do raciocínio, o corte fica... Não, pode deixar que eu tô... Pode deixar que vai ficar bonitinho. Do início, qual início? Não, sabe por que eu dei essa pausa de falar tá gostando do programa, tá gostando do conteúdo, já imaginou o que vai ser? Foi isso que eu parei, já fiz com a intenção. Ai, nem pisca mais, por favor. Tudo certo? Quando quiser, pode sim. Então vai. Vou dar onde a gente parou, tá? Gente, estão gostando desse tema? Olha só, estão imaginando o que vai acontecer a partir de agora? Uma conversa muito legal, uma conversa muito bacana. E a gente vai poder aqui trazer informações que vocês nem imaginam. Na verdade, um papo bem, bem, bem importante. Daniele, só para a gente lembrar, né? Às vezes, a gente idealiza mesmo essa maternidade. As pessoas pensam nessa maternidade para a gente.
Tem pessoa que já constrói a maternidade, né? Quando eu lembro exatamente que quando eu engravidei, as pessoas já projetaram como seriam as crianças, não é? A escolha dos nomes, já, assim, listinha de nome. Ai, já pensou se chamasse igual o vovô? E se tivesse o nome do titio? Eu ainda estava tentando entender a minha gravidez. E na época que eu engravidei era uma época completamente diferente, né? Eu tenho 58, meus filhos têm 28. Pensa só, há quanto tempo? 28 anos atrás? Então, o nosso ultrassom era uma TV chiada, era o que aparecia. A gente acreditava no ultrassom. Estava vendo algo. E assim, na verdade, na época, gêmeos era uma coisa muito difícil de ser identificada. Trigêmeos, então, sabe um negócio? E eu lembro que para nós foi um susto. São gêmeos. Quando eu voltei para casa, contando essa novidade, todo mundo já tinha um palpite. Ah, é igual a vovó a fulana de mil, teve já a vovó, não sei o quê. Ah, mas sabe o nome? Colocou. Ah, mas eu já tenho certeza. Vai ser a cara do... E todo mundo já construiu uma criança, construiu uma gestação, construiu um berço, construiu tudo, tudo. E eu pensava, nossa, eu nem sei o que eu estou sentindo ainda. E 2, né? Eu falo assim, será que eu nem sei? Olha o susto disso tudo, né? E há toda uma expectativa. E não é por maldade, gente. A gente sabe que há uma ansiedade, né? Há uma vontade de ajudar, mas às vezes essa vontade dá uma extrapoladinha, né? Então, isso. E de qualquer forma também, como assim, as crianças não são iguais, as famílias não são iguais, nada é igual. A gestação também não vai ser. E algumas mulheres passam por períodos que não são tão legais assim durante a própria gestação. Para a gente começar a introduzir o tema da depressão pós-parto, vamos direto. O que é depressão pós-parto? Então, né, a depressão pós-parto, ela pode acontecer até mesmo antes, né, do próprio nascimento do bebê. Então, tudo vai depender do contexto que essa mulher está vivendo, o que está acontecendo, como ela está, né, lidando ali com o seu momento de gestar. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nisso. Então, pode ser que até anteceda, né, ali o nascimento. E quando ela acontece no pós, né, também tem todo um movimento que acontece com essa mãe. Então, o que pode aparecer, né, no pós? Ela pode ter características de apatia, ela pode ter uma irritabilidade ali a estar com a criança, né, um sentimento de tristeza, aquela ambivalência, né? Tem muitas mães que travam assim, nossa, mas eu planejei, eu defini, eu fiz todo o processo, o que está acontecendo comigo agora, né? Então, aparece ali um sentimento meio ambivalente ali, que ela não consegue identificar. Mas o que a gente precisa olhar é o contexto, né, dessa mãe. Se ela tem predisposição, isso também é um outro fator, né? Se tem predisposição, então ali naquele momento, se ela está tendo uma rede de apoio, se ela está tendo, a gente fala ajuda, né, do pai, mas não é ajuda, né? Os pais, eles precisam participar, mas a gente sabe que nem toda família tem pais participativos, né? Então, ali são vários fatores que estão acontecendo. Então, essa mãe, ela vai convivendo ali com aquele processo de adaptação, porque pós, né, nascimento ali a gente tem uma adaptação, e daí a gente chama de esterogestação, que é o período de adaptação mãe-bebê. O que quer dizer uma esterogestação? É o bebê ele sendo gestado, só que agora fora do útero. Exato. Então, tem toda uma adaptação, então, a amamentação, como que esse bebê mama, quais são os horários, qual é a intensidade. Muitas vezes essa mãe começa a ficar ali exausta, porque ela não estava preparada para esse amamentar. E o amamentar, ele é muito importante, porque ele é um dos primeiros, né, processos ali depois de vinculação.
É o afetivo, né? Acho que é o Isso. primeiro momento afetivo mesmo. Isso, é aquele de contato. Isso, toque de contato, o olhar. Então, o processo do amamentar ele é muito importante. Ah, Dani, e as mães que não amamentam? Tem mães que não amamentam, que, né, amamentam com a mamadeira, mas o contato ele continua acontecendo sim. ali, né? Até a orientação que a gente dá para as mães é que elas fiquem plenas naquele momento. O que que é plena? Contato, olhar, pegando na mão do bebê, internalizando ali aquele momento, se dedicando, né, se entregando àquele momento da amamentação, porque é um momento de pertencimento, é onde a criança ela começa a ter os primeiros acolhimentos na amamentação. Né? Então, tem umas mães que falam assim para mim, Dani, mas parece que ele vê só o seio em mim, parece que eu só tenho o seio. Mas no primeiro momento é isso mesmo, né? Então, é porque o vínculo ali, ele acontece através da amamentação. E tem essa questão psicológica também, né? O seio, além de nutrir, não é? O seio é o objeto de desejo. Então, esse objeto de desejo é conquistado e, ao mesmo tempo, esse objeto de desejo nutrindo, a criança consegue entender isso mesmo. No primeiro momento, é o seio com que ela brinca, é o seio com que ela interage, é o seio que nutre. Então, é isso. Ele atende, né, a necessidade, né, as necessidades, né? E tem uma outra questão, né? Aqui a gente está falando da depressão pós-parto, mas a gente também tem o baby blues, né? O baby blues, ele não chega a ser uma depressão pós-parto, mas ele é uma melancolia da puérpera, né? Então, aquele movimento de tristeza, o sentimento ali de ambivalência também acontece naquele momento. O que a gente precisa entender? Por que acontece tudo isso? Porque a gente tem ali um sistema hormonal, né, que está acontecendo ali, que a mulher está em mudança. Então, imagina, no primeiro momento ela estava ali gestando, né? Tava todas as informações, tudo lá em cima, né? E aí muda todo o que, né? A programação, né? Porque o útero ele é programado, Exatamente. O corpo ele é programado. Então teve uma mudança de programação. Então é como se tivesse ali uma cisão rapidamente naquele momento, fechou aquele ciclo e foi para outro ciclo. Então por isso que esse período de adaptação da estrogestação é tanto ali para o bebê se adaptar a esse externo, mas para a mãe também se reorganizar. E o bebê ele vai se reorganizando através da amamentação. Exato. É muito interessante trazer isso, né? Porque é onde ele se reorganiza. Porque ele começa a chorar, a mãe vai lá, atende, quer mamar. Então, vai entendendo essa linguagem da criança. E no Baby Blues tem essa tristeza, né? Que é diferente lá na questão da depressão pós-parto, que tem mais uma irritabilidade. Às vezes a mãe não quer ficar com a criança. É um momento muito delicado quando uma mãe está em depressão, porque ao mesmo tempo que ela quer ficar com aquela criança, ela não quer ficar com aquela criança, né? Então ela não consegue entender o que está acontecendo ali naquele momento. E o Baby Blues, ele tem uma curta duração. E a depressão pós-parto não, ela dura mais tempo. Lembrando que, né, o período ali da puérpera, ele dura até, né, mais ou menos ali 2 anos. Então, não é um período que ele cessa quando a criança nasce, né? Exatamente. Então, ali tem, ou quando passa lá, que eu estava comentando com você, né, antigamente se pensava, o puerpério é 40 dias, deu 40 dias, a mãe tá ótima. Não, só bastante cancha de galinha, ela tá perfeita depois de 40 dias. O útero, ele leva 1 ano para ele voltar, até 1 ano para ele voltar, se eu não me engano, ao seu estado do tamanho, né, natural que ele era antes. Olha então, tudo isso está acontecendo ali nesse processo. Então, o período do puerpério, ele é muito intenso esses primeiros 2 anos, e que é os primeiros 2 anos da criança. E você sabe, é interessante a gente pensar nesse puerpério, né?
mostrar que 40 dias não chega nem perto do que a gente acaba tendo que entender, porque, olha, nenhum desses momentos que ela está colocando, que a Daniela está colocando, são momentos sem dor. Porque o útero voltar ao normal é dolorido, amamentar é dolorido. Que é aí que a gente estava falando do, né, idealizado e do real, né? Muitas mulheres têm a dificuldade de amamentar por conta de implicações que acontecem ali, né? Então, assim, para quem consegue levar tranquilamente, mas tem muitas mães que têm questões ali na hora de amamentação. A pega não está acontecendo e muitas vezes é uma falta de informação da questão até do freio lingual. É importante a gente falar isso, sem dúvida. porque o freio lingual, ele interfere ali na questão da amamentação. A criança, ela não consegue abocanhar o seio da maneira correta e ela começa a machucar o seio da mãe. E aí a mãe começa a ter dor, aí começa a ter complicações, né? Então, hoje, a gente tem muitas informações para tá olhando tudo. Então, se a criança ela não está ali com uma pega adequada, é porque algo está acontecendo. Se ela não está tendo a sucção ali, se ela não está conseguindo, é porque algo está acontecendo ali também. E o freio é um dos fatores que dificultam a amamentação e geram, né, essa questão de questões no seio da mulher, né? Então é interessante a gente falar sobre isso. É interessante e o acompanhamento da fonoaudióloga nessa hora é muito bacana. Isso. Porque a fonoaudióloga ela é capaz de auxiliar nessa questão do freio lingual. Isso, porque Às quando vezes percebido antes, você traz qualidade de vida até para o futuro dessa criança. Exato. E para aquele momento ali da amamentação. Viu? Você vai falando tudo isso, eu tô aqui pensando, né? Porque mesmo para a gente poder pensar numa depressão, eu que estou aqui na minha cabeça, né? Para a gente poder pensar na depressão pós-parto, eu acho que a gente tem que olhar mesmo esse caminho anterior, né? Olhar para as questões que às vezes são questões biológicas, fisiológicas ou até, né, de saúde mental, porque veja bem, hoje a gente chama de TPM, né? Será que as pessoas sabem o que é mesmo essa TPM? E eu fico pensando que a TPM, a princípio, ela chama transtorno disfórico pré-menstrual. Então, deveria ser TDPM, né? Então, vamos parar, porque, no fundo, é um transtorno. E algumas mulheres têm esse TDPM tão marcado, mas tão marcado, que elas entram num quadro depressivo no processo vamos trazer para a TPM, para as pessoas entenderem melhor isso. Então, elas entram nesse processo. E, normalmente, as mulheres que já têm esse processo bem marcado da TPM, né? Elas tendem a ter, eu não estou colocando isso como regra, e isso tem que ser uma coisa bem marcada, elas tendem a ter a depressão pós-parto. Então, é bom a gente já começar a olhar para isso, isso eu estou falando no campo fisiológico, antes. Vamos olhar um pouquinho para trás para poder pensar nisso. Meninas jovens que acabam engravidando têm a grande possibilidade de ter essa depressão pós-parto, inclusive a depressão durante o parto. Mulheres que têm relações abusivas ou que foram abusadas, sofreram qualquer tipo de agressão, elas podem vir a ter também essa depressão. E aí, essa depressão também pode acontecer por outros fatores, né? Que a gente não vai trazer aqui como fisiológicos, como biológicos, mas alguns fatores que estão ligados à nossa própria ancestralidade pode trazer a questão da depressão pós-parto, sim ou não? Pode, se tem aí uma é o que a gente fala, é predisposição, né? Você pode desencapsular ou não. Como que algo é desencapsulado? Depende do contexto que você está convivendo. Uhum. Então, assim, depende do desafio que você está passando. Então, você pode, não só a depressão, como outras questões também podem ser desencapsuladas, né? Uhum. Então,
vai depender da predisposição aí, e do contexto ali que a pessoa está vivenciando, né? Então, quando a gente fala da depressão pós-parto, a gente fala, né, a nível de informação. Mas, por exemplo, você trouxe aí, né, essa questão da TPM. Então, a mulher ela tem que se perceber, né, ter esse autoconhecimento. Quando a gente fala assim, é uma irritabilidade, mas que nível é essa irritabilidade, né? É uma questão assim, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes trazem para mim assim, Dani, no período menstrual, no período, né, pré-menstrual, eu fico indecisa. Eu não sei nem a roupa que eu vou colocar, né? Só que quando isso chega lá na frente, quando eu não tenho esse conhecimento de que isso já é uma coisa antes, né? Antes do processo de estar, né? De ter gestado, de ter o filho, e isso começa a acontecer lá no período, né? Do pós-nascimento, eu começo a ficar indecisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sei nem o que eu quero comer hoje, né? Então, quando você já tem ali algo no seu comportamento que já diz sobre você antes. Então, só foi potencializado, né? Então, coisas simples que às vezes você não dá atenção, quando chega lá no período, né, ali da maternidade, vai aparecer. Então, você precisa prestar, ter o autoconhecimento de como você se comporta, de como você se vê, né, como você faz até o próprio autocuidado. Isso é tão como que isso no decorrer, né, do processo você está fazendo, né? E aí, uma questão que também é interessante a gente falar, que quando você tem uma depressão, o vínculo com o bebê ele fica afetado. Era isso que eu queria tá? saber. O vínculo com o bebê ali, ele fica prejudicado porque você não consegue ser tão afetiva, você não consegue ser tão carinhosa, porque você não está bem. Então, como se você não está bem, se você está precisando de acolhimento, como que você vai ali acolher o seu bebê? E sem culpa, viu, gente? Porque a gente não escolhe ter ou não a depressão. Isso, né? Então, você não vai tendo aquela interação que o bebê precisa. Porque o período de estrogestação, que é os primeiros 3 meses, ele é o maior período de interação. Isso que eu quero. A gente estava falando sobre isso há pouquinho. Eu quero muito que ela fale. Caderninho de nota. Anota aí o que ela vai falar, porque esse papo a gente teve aqui um pouquinho antes da gente abrir o podcast. E eu adorei ouvir. Adorei. Então, é aquele período que você está ali para o bebê, que você está acariciando, que você está com ele, que você está entrando em contato. E o que vai fazendo isso no cérebro? Essa é a questão. Você vai modelando, estruturando o cérebro, porque a criança, ela se orienta pelo coração da mãe. Né? Então, a orientação, ela acontece. Então, quando você acalma seu bebê, quando você está ali com ele, o que você está trazendo para esse cérebro? Você está trazendo segurança, você está trazendo conforto. Então, é um período muito importante esse primeiro período, assim como o primeiro trimestre é importante, né? Lá no primeiro trimestre, o que acontece no primeiro trimestre de gestação? O cérebro é o primeiro órgão que se desenvolve. E ele é muito sensível, né? E aí, dependendo de como essa mãe está, como o contexto que ela está inserida, isso também altera a arquitetura do cérebro. Então, assim, eu estou falando de 2 momentos. Do primeiro momento, que é o primeiro trimestre gestacional, que a arquitetura do cérebro também está acontecendo, e estou falando do momento da estrogestação, que é essa gestação fora do útero, que também está acontecendo ali a modelação da arquitetura cerebral. Só que aqui no primeiro momento eu estou em formação fisiológica, né? Dentro do útero. Aqui, no outro momento da estrogestação, eu estou em formação no externo, na interação. Né? Então, a gente tem esses 2 momentos. O que acontece no primeiro momento? O sistema de sobrevivência,
ele tá sendo ali modulado. Então, se essa mãe ela é mais ansiosa, se ela está passando por um contexto mais complicado no trabalho, ou até no próprio relacionamento, ou tem, né, uma questão financeira, coisa que está acontecendo ali no contexto, e ela está internalizando algo, porque tudo depende da percepção, não é para todo mundo que acontece assim, né? Vai depender da percepção. Então, aqui eu também estou modelando. O que acontece? O cérebro, ele está modelando para sobrevivência. Então, aqueles aspectos de luta, fuga e congelamento, que a gente vai ver lá na vida adulta, que a gente vai ver na depressão, né? Que a gente fica... Já está sendo formado aqui no primeiro trimestre, né? Entendi. Então, aqui se forma o cérebro que a gente diz sobrevivente, né? Que ele vai o quê? Precisar da luta, fuga, ou vai ter estados de congelamento. Aqui, na parte, né, que eu estou modelando a arquitetura do cérebro através do contato, através do carinho, através da segurança, o que eu faço? Se aquele cérebro lá, ele teve uma situação que ele precisa corrigir, que ele se sentiu inseguro, aqui eu consigo corrigir. Olha que lindo isso. Entendi. E eu corrijo através do quê? Através da vinculação, através da parte afetiva, através do sistema relacional. Então, aquele cérebro que em algum momento se sentiu inseguro lá na formação, aqui eu vou garantir para ele uma estrutura que é a neuroplasticidade. Então, vou ter o contato, vou fazer a estimulação. Quando a depressão ocorre, eu não consigo fazer muito bem essa conexão. E daí eu deixo aquela criança insegura se ela não é atendida. Agora, Dani, então quer dizer, se a mãe teve depressão, ela não vai conseguir, essa criança não vai conseguir se desenvolver? Não. A gente tem as pessoas de referência que vão acolher essa criança, que vão fazer ali, vão ser referência e vão fazer o processo também. Mas o que eu estou explicando aqui é em nível de como ocorre o desenvolvimento do cérebro, de como neurologicamente isso ocorre. Então, toda a modulação externa, né, aqui quando o bebê está na estrogestação, ela está acontecendo através da conexão, né, através da interação. Então, quanto mais estímulo, quanto mais interação você tiver com a sua criança, quanto menos ela ficar no carrinho, quanto mais ela ficar no colo. Colinho, menos carrinho e mais colinho, né? Então, esse período da estrogestação é isso mesmo, gente. É colocar no sling, é balançar, é ficar no colo. Por quê? Porque você está modelando essa arquitetura do cérebro. Você está trazendo o quê? Uma saúde mental ali para o seu bebê, com bases mais sólidas, né? Se teve alguma situação, ali você vai corrigindo. E você vai corrigindo isso ao longo de toda a vida dessa criança. Através do quê? Através do pertencimento, da conexão, do afeto, da interação, do contato físico. Você vai modulando esse cérebro, né? Então, quanto mais você abraçar, quanto mais o seu filho sentir o seu coração, que é onde ele guia. E uma outra coisa, as crianças, elas seguiam pelo coração da mãe, sabe até qual a idade? Não, diga. Não sabia, vamos lá. Até os 7 anos. Ai, que graça. Então, a criança ela é conectada com a mãe até os 7 anos. Depois ela começa a se conectar com o pai, né? Porque a gente costuma, assim, né? Algumas literaturas trazem assim, a mãe é aquela, né? Que traz para a vida. É aquela que cuida, é aquela, né, que protege. O pai é o que lança a criança para a vida, exato. Né? É aquela criança que está lá no parquinho e ela vai subir no escorregador e a mãe, meu Deus, ela vai subir no escorregador, será que ela vai subir o degrau? E o pai está lá empurrando a bundinha. Vai, que porque tá certo. O pai, ele tem essa função de lançar os filhos para a vida. Exato. E a gente tem que saber exatamente esse momento e respeitar esse momento, porque às vezes, e a gente vê isso muito, né? É essa super proteção em relação à criança que tira a autonomia, porque não adianta, protegeu demais, não deixou viver, não deixou sentir, não deixou experienciar as próprias coisas, né? Não deixou
não deixou frustrar-se, né? Resolver seus próprios problemas. Você vai podar uma coisa importantíssima, que é a autonomia. E a autonomia permite que o indivíduo aprenda a resolver seus próprios problemas. Isso, é que é um dos primeiros desafios da criança, né? Por que a criança chora? A criança ela está resolvendo o desafio dela. Qual que é o desafio dela? Ser atendida. Então, eu tô aí, nesse primeiro momento, e é muito interessante a gente mostrar isso, porque nesse primeiro momento, a família está ali, né? Os pais estão conectados. Ah, tá chorando por quê? Tá com fome, tá com sono, é a fralda que tá suja. O que está acontecendo? À medida que essa criança lá passou, vem para os 2 aninhos, né? Que já começa a falar, que já começa a interagir, você já não tem mais esse ouvido apurado. Porque a criança ela já está se comunicando. E é nestes momentos que a criança começa a ter alguns comportamentos desafiadores e os pais começam a falar, nossa, eu não estou entendendo. O que aconteceu aqui? Né? Não estou entendendo essa criança, não estou sabendo que ela está muito desafiadora. Então, é porque a gente para de olhar para essa necessidade. Que como a criança ela mudou a forma de se comunicar, mas ela não mudou as necessidades. Então, a gente tem que, novamente, aprender os códigos para estar satisfazendo ali as necessidades das crianças, né? Mas quais as necessidades? Né? Quais são as necessidades? Né? Não é dar tudo que a criança quer, mas saber como lidar com essa comunicação que é nova para todo mundo. E aí a gente se esquece que um dia a gente teve que interpretar um choro para saber qual era a necessidade da nossa criança, né? E é importante a gente deixar isso bem entendido, porque a partir do momento que você começa a entender a necessidade e você coloca essa necessidade no plano certo, não com a permissividade constante, mas com a real ideia da necessidade, você passa a ter até uma relação mais bacana com o filho. Você transmite uma segurança a partir do momento que você sabe dizer o não, explicar o porquê do não e sustentar o seu não a partir daquilo que realmente você acredita. Não é? Então, eu acho que você aprender essa comunicação e ensinar como é que você se comunica, porque a comunicação ela tem que ser inteira, a comunicação tem que ser real, e a comunicação ela tem que ser assertiva. Você tem que mostrar exatamente qual é o seu objetivo quando você quer comunicar alguma coisa. Você adulto sabe, a criança ainda não. Por isso que você interpreta. Mas ser realista na interpretação é muito bom também, né? Quando a criança está... Porque você interpretar o que você gostaria que acontecesse é uma história, né? Ah, ela está chorando, mas eu sei por quê. É porque realmente agora ela quer... sei lá, um pirulito. Mas é a hora do pirulito agora? É necessário esse pirulito Isso, agora? E daí fazer entender, né? Que para tudo tem um tempo, né? E isso eu vejo muito com as telas. Né? Então a gente vai falar sobre esse tema aqui bem bacana, porque assim, real, a criança chora. Você vai ter que conviver com esse choro. A criança chora, fim. Você vai ter que interpretar o porquê do choro? Sim, mas tornar a coisa mais fácil, entregando para ela um dispositivo, porque você não quer que ela chore, aí a gente está no caminho errado, né, Daniela? Aí esse não é o caminho. Sempre você tem que saber qual que é o seu objetivo, né? Hoje se utiliza muito das telas para deixar a criança ocupada, né? E o que a gente precisa entender, criança tem energia. Criança, ela é movimento. Então, às vezes as pessoas perguntavam para mim assim, né? Quando a Mariana era pequenininha, né? Tal. Ah, mas ela é boazinha? Na pergunta. Depende do que é boazinha. Boazinha, é boa de saúde, é tranquila, né? Porque a criança, ela é movimento, ela vai se movimentar. Então, a gente precisa entender isso, né? E a tela tem um fator assim, já que a gente está falando aqui sobre cérebro, a tela, ela hiperestimula o cérebro.
Então, assim, se a criança ela tem contato muito cedo com a tela, ela vai hiperestimular além daquele necessário que ela precisa, tá? Então, é como se você injetasse dopamina na veia da criança. Vamos dizer assim, é tudo imediato. Então, muitos pais chegam para mim e falam assim, olha, mas é tudo imediato, ele quer agora, né? Muitas crianças têm questão de ansiedade, né? Por conta de situações de tela. Então, assim, a exposição na tela fora de um contexto limitado, ela traz prejuízos. Porque esse cérebro, ele está funcionando além da sua capacidade. Então, entenda assim, como que eu costumo explicar isso para os pais? Você tem lá na tua casa um painel de controle, o painel lá do painel elétrico, onde fica lá os fusíveis, né? De repente, caixa, aquela caixa, vai lá naquela, caiu, né? O chuveiro... Caiu o disjuntor. Caiu o disjuntor. O cérebro é mais ou menos assim. Então, quando a criança está muito tempo ali na tela, aquele disjuntor vai superaquecendo. Vai superaquecendo. Por isso que muitas vezes a criança, depois que ela sai de uma tela, ela tem comportamentos de irritabilidade, ela tem comportamentos mais desafiadores, ela é mais resistente a fazer uma determinada tarefa, porque aquilo está superaquecido, está hiperestimulado. Então, a gente precisa compreender isso, que a redução de tela, ela é algo muito importante. Na atualidade. É necessário, eu acho que sim, até 2 anos de idade, 0 tela. Você não tinha que oferecer isso. De forma nenhuma. A tela não é o amiguinho. É o melhor criança. dos mundos. Seria o melhor do mundo. É o melhor dos mundos. Porque, assim, não há necessidade. Né? Mas é aquela situação, né? Eu, assim, quando eu comecei a estudar neurociência, né? E a Mariana ainda era pequenininha, eu não tinha essa informação, né? Eu fornecia tela para ela, né? E aí eu fui estudar, mas quando eu descobri, né, realmente o que a tela ali causava, porque às vezes a criança tá lá mas a cabecinha dela tá assim, ó, né? Ela tá vendo, mas tá funcionando muito rápido. Então, quando eu tive a informação, eu falei, nossa, preciso olhar mais para isso. E hoje a gente tem informação direta, né? Sim, mas ainda... Por isso que a gente tem esses momentos aqui, né? Porque assim, levar informação, porque ainda se ocupa muito tempo da criança com tela. Se ocupa muito tempo. Então, a criança, ela precisa o quê? Ela precisa do ar livre, estados depressivos, né? Já que a gente está falando de depressão aqui, estados depressivos, no futuro, são gerados também por um ritmo muito acelerado de uso de telas. Mas sem dúvida, não tem a menor dúvida. Mesmo porque a criança deixa de participar de coisas importantes que são necessárias à infância. Olha, gente, uma coisa até simples, que é tão... Mas escrever a letra cursiva. As pessoas não têm ideia do quanto isso movimenta o cérebro. O quanto a letra cursiva ali regenera tantas coisas, traz tantos movimentos, tantas sinapses novas para o cérebro, e as pessoas, se elas tivessem essa noção do quanto é importante, o lápis, a caneta, o papel, a canetinha, o giz de cera estaria espalhado pela casa o tempo todo. Isso. Porque, veja, eu tiro a tela e eu faço o quê? Nossa, compra guache. Sai mais barato você comprar caixa de guache, lápis de cor, canetinha, cartolina, do que você investir num tablet para uma criança, num celular com altas tecnologias para uma criança. Quando a gente fala sobre isso, são todos movimentos, né? Movimentos de pinça. Às vezes a criança ela vai ter dificuldade de pinçar. São aquelas crianças que chegam na escola, elas têm dificuldade na alfabetização porque elas não conseguem segurar o lápis. Por quê? Porque aquilo não foi estimulado. Né? Então, os estímulos da infância é o brincar. Esse é o maior estímulo da infância da criança. Olha, né? Tipo, brincar é tudo. Brincar é tudo. A brincadeira, ela traz
todos os benefícios, sejam eles motores, sejam eles cognitivos, sejam... Veja, você sentar com o seu filho para jogar um jogo com um dado é, assim, importantíssimo. Você ensina regras. Eu tirei o dado, eu posso andar tantas casas. Eu peguei uma carta X, eu posso fazer tal coisa. Olha como você já vai inserindo, né, um aprendizado importante, que são regras. E às vezes os pais precisam tanto trazer a regra, mas ele não ensinou essa regra. Então ele quer que de uma hora para outra a criança aprenda quais são as regras. Ah, não sei nem o que é regra, pai. Então vamos, olha como a brincadeira, às vezes de pequeno, você já começa a estabelecer. O brincar é tudo. O brincar é um desenvolvimento completo, é você poder ter uma atividade física, não é mesmo? Isso mesmo. Muda todo o campo. Mas você sabe, a gente está aqui, nós já rodamos o mundo inteiro aqui. Nós já rodamos todos os assuntos que a gente podia e mais um pouco. E aí, você vê que interessante, a gente fala isso, a gente fala e a gente está sempre retomando a questão da mãe. Não é? A mãe está sempre no centro disso, como se a mãe fosse a responsável por todos esses processos. No começo da nossa conversa, nem todos os pais são presentes. Pai não ajuda, pai colabora. Né? Pai é pai. Pai é pai, né? Então, e o que me preocupa quando a gente põe toda essa carga em cima da mãe é a questão do quanto ela acaba se sentindo culpada por muitas coisas que ela acha que não deu certo. Então, é nesse momento que me traz a ideia do medo, da culpa e da depressão. Medo e culpa são combustíveis para a depressão? São, né? Porque você olha para a sua expectativa versus a sua realidade. E aí, você está ali num contexto que está te dizendo, olha, eu acho que você está fazendo errado. Né? Então, assim, quando muitas vezes eu falo assim, nós erramos, né? Não é porque a gente quer errar. Claro que não. É porque a gente quer acertar. Né? E uma outra coisa que eu aprendi na disciplina positiva é erros são janelas de aprendizagem. Sem dúvida. Ninguém vai aprender algo se não errar primeiro, né? Então, aquele momento ali que você está se sentindo culpada, que você está se sentindo com medo, tá, o que eu posso melhorar? O que eu posso buscar? Então, não é ficar ali naquele medo, naquela insegurança, mas sim partir, né, para ação, por mais que tudo te prove o contrário. Mas o que eu posso melhorar? Quem eu vou buscar? Né? Se eu vou buscar um profissional, se eu vou buscar a família como apoio, se eu vou buscar conversar mais com o meu parceiro sobre o que está acontecendo, sobre, né, ali o como a gente pensa. Então, assim, quando eu vou trabalhar com os pais, tem uma questão muito importante, que é nós não definimos rotina. Nós não definimos, muitas vezes, os valores que a gente quer cultivar ali. A gente simplesmente vai levando. Né? Então, definir rotinas, traçar ali um planejamento. A gente faz planejamento para tudo, né? A gente faz planejamento financeiro, né? Muitas vezes, né? A gente faz um planejamento de carreira. Só que quando a gente está ali com a família, a gente tem dificuldade de fazer esse planejamento. O que nós queremos? Né? O que nós, enquanto casal, queremos para os nossos filhos? O que nós queremos que daqui 20 anos, quando a gente abrir a porta da nossa casa e eles vierem, né, almoçar, né, no final de semana, quem é essas, né, crianças que já adultas, o que a gente quer ver nelas? Então, eu costumo dizer que o futuro, ele é agora. Né? Na criação dos filhos é assim. O futuro, ele é agora. Tudo que você faz, ele vai ser a longo prazo. Então, quando esses filhos chegarem, você vai precisar olhar para eles e ver tudo aquilo que você planejou, mas não no sentido assim, eu vou definir a profissão dele. Não, a gente está falando de valores.
a gente está falando de rotinas, né? A gente está falando de habilidades de vida. Quais são as habilidades de vida que o meu filho vai ter para poder voar, para poder superar e prosperar nos desafios, né? Então, essa é a questão, né? Então, a gente começou falando, né? Onde tudo começa, né? Exatamente. E a gente vem para esse momento, porque tá tudo interligado. Completamente. Tá tudo interligado. E você sabe que quando eu penso tanto na culpa quanto no medo, eu penso assim, olha como a nossa sociedade se tornou uma sociedade de ansiosos mesmo, e como a gente traz essa ansiedade para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, porque veja bem, se eu vivo preso a uma culpa, eu estou vivendo o passado, porque você não retoma mais o passado já foi. Então, você vai ter que conviver, entender, acolher e seguir a sua vida. Não dá mais para você voltar para o passado. Não tem como você pode ter aprendido com ele. Apenas refazê-lo, não. Isso. Ou então, você tem medo do futuro. É o futuro. O que pode acontecer, o que pode vir a ser. Não adianta você ficar com medo do futuro, porque você só vai saber o que vai acontecer quando você estiver vivendo aquilo. Porque o que você está vivendo mesmo é esse presente aqui. E você está nesse campo, ou do passado, ou do futuro, o tempo todo, deixando de viver esse presente, você vai viver essa ansiedade mesmo. E quando você fala de planejar a vida, não é só planejar a vida dos filhos, é planejar a sua primeiro. Porque, veja, quando eu sei o que eu quero para mim, eu sei que é muito difícil as pessoas falarem, mas eu não sei tudo o que eu quero para mim. Não, mas se você souber partes de coisas que você quer para você, você consegue planejar, sim, o que você gostaria que acontecesse, o que você gostaria que acontecesse. Você me fez lembrar, eu falo isso muito para os meus pacientes, então quem é meu paciente sabe. Eu gosto da metáfora lá da Alice no País das Maravilhas. Amo. Então tem um momento que a Alice está ansiosa, angustiada, e ela está lá procurando o caminho que ela precisa voltar para casa, né? Que ela precisa se encontrar, né? Então, assim, quem não assistiu Alice, assiste de novo com esse olhar de encontro, né? E aí a Alice está lá e procurando o caminho, eis que ela chega no local e tem 2 caminhos. E no meio tem o gato, e o gato, ele tá lá, deitado em cima da pedra, tomando um sol, aquele dia lindo, olhando, né? E ali cantando, todo, né? Ele é o gato cantor, adoro isso. Isso, ele tá lá todo tranquilo. E ali se chega, né? Ai, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E olha para ele, ele olha assim para ela, assim com um ar de admiração e fala para ela assim, né? Para onde você quer ir? Daí ela olha para ele e fala: eu não sei. Aí ele fala assim: bom, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, isso é algo para a gente refletir. Muitas vezes a gente está pegando qualquer caminho na vida por a gente não fazer esse olhar daquilo que a gente quer para a gente, né? Daquilo que a gente quer para os nossos filhos, para aquilo que a gente quer em termos de família. Aí a gente começa ali a pegar qualquer caminho. O caminho, ele vai aparecendo, você vai pegando, ele vai aparecendo, você vai pegando. Assim, às vezes você escolhe pelo mais fácil. Atenção, nem sempre o caminho mais fácil é aquele que te leva ao melhor lugar, ao melhor resultado. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem que saber exatamente qual é o caminho. Achei esse caminho, sei o que eu quero. Mas se eu pegar esse trajeto aqui mais fácil, chega um pouquinho mais rápido, pode ser que você pule alguma etapa nisso, né? Porque tudo na vida que a gente tem que entender, nós começamos a falar aqui, né, Esther, do processo, né, de uma gestação. Tudo na vida é processo, né? Existe um processo. Então, a gente precisa entender isso. Se a gente pula etapas, a gente pula aprendizados. E que lá na frente a gente vai precisar rever de novo o nosso caminho, porque a gente pulou alguma etapa, né? Então, quando a gente olha para a ansiedade, quando a gente, hoje, né, nós somos
país mais consumidor de ansiolítico, não sei se você sabe disso, né? Nós estamos no ranking mundial. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? É uma preocupação. Então, assim, o que eu vejo, o que os estudos trazem, que o fator do estresse na maternidade é um dos fatores que está trazendo isso agora, na atualidade. Porque imagina você viver uma gestação, né? Com ansiedade, com estresse, com aumento de cortisol. Você também vai trazer para cá seres que também têm predisposição para ansiedade. Que também tem essa predisposição que pode ser desencapsulada ao longo do tempo frente aos desafios. Então, o que a gente precisa entender, nada acontece do nada. Né? As coisas, elas são sincronizadas. Então, cuidar da maternidade, planejar, né, ter mais, em termos de saúde pública, essa preocupação com pré-natal, ter cidadãos, né, com uma saúde mental melhor. Então, esse é o caminho. A gente precisa olhar para a maternidade com esse olhar de que ali nós estamos formando cidadãos saudáveis para o futuro, em termos emocionais, em termos, né, de apego, em termos de um equilíbrio. E isso precisa ser olhado. Então, é um fator muito importante, né? Então, no período que você vai ali, que você vai gestar, é o período que deveria ser o mais tranquilo da vida, né? Deveria. Deveria ser o mais tranquilo. E a gente sabe que não é a nossa realidade. Então, o estresse materno, ele traz, sim, várias situações aí, né? Tanto para o início da vida, como aí ao longo, né, do desenvolvimento aí da vida. Então, algo que a gente precisa ter uma atenção sobre. Sem dúvida. E tentar deslocar a questão da culpa sempre, porque, como a gente falou, tá? A gente erra e vai errar. Não tem jeito, né? Na verdade, eu acho que a mãe, quando ela... a criança, quando nasce, já entra, né? Quando é mulher, já entra com aquele carimbinho. Culpada. Porque não é agora, mas um dia será. Uma semana eu saí, fui até o centro e tudo mais, e tinha uma senhora com a neta, e a neta com uma boneca na mão, puxando a boneca pelo pé. E a avó falava, não é assim que pega a boneca. É assim. Se você tiver um filho, você vai pegar assim? Nossa, eu fiquei pensando, se a menina tiver 5 anos, tem muito. Como assim, eu já estou querendo introjetar nessa menina uma maternidade que ela não tem nem ideia do que está acontecendo. E por um azar, mas por um azar muito grande dessa menina, dessa neta, tinha uma outra criança, já um pouco maior, mas segurando a boneca bonitinha assim, sabe? E a avó disse, tá vendo? Ela vai ser uma boa mamãezinha. Sabe aquela situação em que você pensa assim, eu tenho que tomar uma atitude, eu deveria tomar uma atitude. Eu deveria falar para essa avó, olha, eu não sei de onde a senhora está tirando isso, né? Mas tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma boneca. Fim. Isso não determina nada. E aí eu fico imaginando o quanto a sociedade já espera da mulher o arquétipo da mãe, né? Da boa mãe, a super mãe. É que o que acontece, né? Essa situação mostra que nos traz, né, esse olhar que cada vez mais estamos naturalizando coisas que não são para ser naturalizadas. Não mesmo. Né? Então, a nossa sociedade faz muito isso. Ela torna algo
natural, mas não é natural, né? Então, você adultecer uma criança, né, Exatamente antes do tempo, você fornecer informações antes do tempo, né? Então, tudo isso, o que são? Estímulos que vão ali hiperestimular, né, precocemente, sem necessidade. Zero necessidade. É, Zero. Não cabe aqui, né, lógico, né, como que a gente vai julgar, né, mas a gente está usando como exemplo. Mas, assim, são ferramentas, né, que são utilizadas que a gente precisa levar informação, né, levar informação para as pessoas do que a gente fala para a criança, porque a criança ela é concreta. A criança, ela não tem esse pensamento, né? Nossa, vai ser quando eu for adulta, isso. Não, para a criança é aqui e agora, é o que está acontecendo aqui. Né? A criança, ela é concreta. Você fala para ela assim, olha, sexta-feira, né? Hoje, por exemplo, né? É quinta, né? Aí você fala. Quinta, isso. Aí você fala, sexta-feira, nós vamos em tal lugar. Dali a pouco a criança fala, é hoje? Mas assim, o mais longe que ela entende do passado, no futuro, o mais longe que ela vai é num ponto de marcação bem importante. Ou é o almoço, ou é a janta. Né? Se ela está de manhã, ela já sabe que mais para frente ela vai comer. Isso. E uma outra situação é como a nossa sociedade ela compara, né? Essa criança ela já foi comparada ali, né? E a gente faz isso o tempo todo. E uma outra situação é rotular, comparar. Tudo isso traz situações ali, né, para a criança. E a gente precisa prestar atenção no nosso diálogo com as crianças, porque a criança ela é concreta. Então, assim, eu não vou ser, né, o adulto, isso eu posso dizer, né, quando eu estou em atendimento, isso pode gerar no adulto uma situação de não ser bom o suficiente, não se desenvolver. Olha, então, assim, da onde pode vir uma depressão pós-parto. É isso que eu quero trazer. Pode vir também. Então, assim, eu não estou dando conta aqui porque talvez lá teve uma crença, teve uma fala, né, lá na família, no meu contexto, que, você vai ver quando você for mãe. Você vai ver isso, você vai passar por isso. Então, são situações que a gente naturaliza. Só que quando vai passando os desafios, isso que a gente precisa entender, quando a gente entra em contato com o desafio, aquilo que a gente colocou de, né, uma crença, algo que nos limita, isso vai trazer sofrimento. Dependendo de como eu internalizei, de como o meu cognitivo olhou para aquilo, e como eu vou ver o contexto que eu vou estar vivendo de desafio naquele momento. Então, a gente precisa entender que a vida ela é feita de desafios. Né? E é interessante que eu sei qual era a intenção dessa avó. É de que a menina não estragasse a boneca. O que seria o mais interessante? Se você fizer isso, você vai estragar a boneca. Não era muito melhor? Ou ensinar. Ou ensinar. Né? Ou ensinar o que fazer. É muito o que eu falo com os pais, né? É o que e o como. Né? Então, pegar a boneca, olha, né? Vamos pegar a sua boneca assim? Ela vai ficar mais feliz. Né? Ela vai ficar melhor no seu colinho. Então, assim, é você entrar na brincadeira ali com a criança, porque a criança, ela tá brincando. Exatamente. Ela tá brincando com aquele objeto que podia... É uma boneca, podia ser uma bola, um carrinho, qualquer coisa. Ela não tá... a criança não associa a boneca à maternidade. Somos nós. E sabe o que me incomoda mais, Daniele? É que são, às vezes, as próprias mulheres que fazem esse pré-julgamento da mulher. Classifica, não é? Substantiva, adjetiva, todos esses modelos que as pessoas dizem, viu, ser mãe é instintivo. Olha, tem muita mãe que não quer ser a mãe. Tem muita mãe que não vai se apegar a essa criança. Tem muita mãe que não queria estar gestando aquela criança em particular. E a gente está falando alguma irrealidade aqui? Não, isso acontece.
mães que não querem, não aceitam a maternidade. É muito esse, né? Eu falo assim que é esse educar, né? Educar como a gente pode ser mais acolhedor, né? Como a gente pode ser mais acolhedor com essa avó, como a gente pode ser mais acolhedor com essa criança, Mesmo porque a né? gente não sabe o que essa avó passou para estar com aquele olhar. Para estar com aquele olhar. dúvida. Então, é sempre assim, né? Aquilo que a gente trouxe. A gente erra querendo acertar, né? A gente, né? Talvez essa avó ela não teve uma boneca daquela, né? E aí ela ficou com medo de estragar, foi o que eu falei. né? Eu entendi o motivo Isso, né? do Então, comentário, assim, né? então, o que a gente precisa? A gente precisa de informação, a gente precisa de diálogo sempre, a gente precisa desse olhar mais acolhedor, né? Com mais empatia para as coisas, com mais empatia para as mães, né? Para as crianças. Então, como fazer esse acolhimento, né? Então, isso é muito importante durante o processo, não naturalizar tudo. Não, né? não. E poder fazer da culpa um momento, trocar, né? Eu não quero me sentir culpada, eu quero me sentir preocupada. É melhor me preocupar com aquilo. E não a preocupação no sentido de, ai meu Deus, nunca mais vou deixar, aquilo não vai acontecer porque eu vou ficar preocupada. Não, mas ficar atenta para os próximos passos. Isso, é o que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar nesse Porque momento. a culpa não vai resolver. A culpa não vai resolver. O que eu posso melhorar, né? Mas a culpa, ela já vem daí, né? Desse exemplo que você trouxe, né? Então, ali, né? Eu já começo ali, nossa, um dia aconteceu isso. Então, aquilo fica gravado. O que a gente precisa entender tudo que você fala fica gravado, né? Fica ali na memória. Ela pode não ser consciente, mas ela pode vir de uma forma inconsciente, ela pode vir numa forma de angústia depois, né? Em um sentimento de sofrimento. Então, ela pode vir de qualquer forma. Então, aquilo que você fala, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, de como a gente fala, de como a gente age, porque você não sabe em qual momento que, né, aquela situação, ela vai vir num momento desafiador, na vida dos filhos, principalmente, né? Então, assim, se somos nós que formamos, como a gente vai acolher mais, como a gente vai ser mais empático às necessidades, né? Exatamente. E tudo isso isso é uma forma, a partir do momento que a criança aprende com o adulto, a boa experiência também vai ser uma forma, né? Uma boa forma de você ensinar. Isso. Então, como você falou, como é que eu cuido disso, né? Como é que eu olho para isso? Eu ensino a pegar a boneca? Eu mostro que a boneca é um brinquedo valoroso? O que você pretende com a sua fala, né? Qual é o objetivo com a sua fala? Essa é a ideia. É o que fazer, né? A gente precisa ensinar a criança o que fazer, né? E porque ela está nesse movimento de treinamento, né? Então, é o que fazer. Se eu não posso fazer isso, eu sempre falo isso para os pais. Se ele não pode fazer isso, então o que ele pode fazer? E você vai ensinar o que ele pode fazer, né? Por exemplo, a criança está lá pulando no sofá e ele vai, né? Você não é para pular no sofá. E você fala para ele, olha, não pula no sofá, e ele continua pulando no sofá. Mas o que é para ele fazer? Como que ele sai daquela situação? Você pode falar para ele pular no chão. Exato. É o que fazer. Olha, pula aqui no chão, que aqui no chão vai ser mais seguro para você e você vai ficar melhor, mais seguro aqui. Então, é sobre sempre o que fazer e não o que não fazer. E isso, gente, cabe também para você durante a sua gestação. Você não está bem com você? O que fazer? Você não está acomodada com alguma situação? O que fazer? Quais são as possibilidades, né? O que você está vendo ali durante o processo, né? Porque, assim, o processo de gestação é um contato consigo mesmo, né? Completo. Porque só você sente aquilo que... Por mais que algumas mães digam, eu sei o que você está sentindo. Eu sei. Não, você pode ter sentido a sua sensação.
A minha sensação em relação à gravidez vai ser outra, da outra vai ser outra. Cada uma vai ter sua própria por sensação. conta dos contextos, né? Cada contexto é um. E é quando a gente está ali na maternidade gestando, é um reencontro com você mesmo, até com a tua própria gestação, né? Então tem esse olhar também, porque você tem uma memória ali que ela não é consciente, mas você está ali gestando, né? Então muitas coisas que vêm ali é o seu próprio repertório, né? Por isso que é um encontro, né? Você vai se encontrar ali com você mesmo naquele momento ali. Então, o autocuidado, o olhar para você, como que você se relaciona com você mesmo, vai fazer toda a diferença ali quando o bebê vier, né? A tua segurança, o como você está se sentindo, vai fazer diferença ali, né? No nascimento. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Então, não esqueçam. Vão lá, por favor. Inscrevam-se no meu canal, ative o sininho, curte, compartilha. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas outras mulheres. Assim, acho que é legal a gente poder ter essa troca. É legal a gente poder passar para alguém aquilo que a gente está sentindo que pode colaborar. É ou não é? Eu acho isso muito legal, acho isso muito bom. E aqui eu fico imaginando o que você está falando e pensando assim, cada gestação é uma história diferente. É uma história que começa antes do gestar, porque, como você colocou, muitas pessoas se programam para essa gestação, algumas não, essa gestação vem no susto. Então, a sua história já começa exatamente aí, ou na programação ou no susto. Quando você está gestando, a sua história já não está mais sozinha. A sua história já tem um outro protagonista que você mesmo coloca dentro dessa história. Não é? Então, esse protagonista, toda a sua história passa a circundar todo o caminho que vai surgir diante desse protagonista. Aí a gente tem, olha como essa linha do tempo é interessante. Aí a gente tem essa bomba, essas bombas de hormônio que vão sendo produzidas por nós mesmos, não é? Para que a gente possa ter uma boa condução dessa gestação. O corpo vai mudando, a criança vai crescendo, a criança começa a te entender, porque os sentidos já se formam junto, né? A criança já te ouve, a criança já tem o tato. Então você vai tendo toda essa transformação interna e a sua própria transformação externa. Você vai se preparando, por isso que a gente fica 9 meses mesmo. Olha que tamanha é essa preparação. É muita coisa acontecendo. Muita coisa. E, assim, parece que 9 meses é muito, mas no conjunto de tudo que acontece, pode ser até pouco, né? Porque é tanta coisa. E aí essa criança cresce, e aí você já passa a ter um outro olhar para a sua gestação, você já começa a ter outras preocupações, que como vai nascer, se vai nascer, você projeta um parto, você idealiza esse parto, às vezes dá tudo certo, o parto acontece exatamente como você planejou, às vezes não acontece não, eu queria um parto natural, eu vou ter que fazer uma cesárea, eu queria uma cesárea, não deu tempo, estou entrando já no hospital para um parto, porque a gente sabe, são coisas que não estão só no nosso controle. Só no nosso, né? Veja só esse histórico todo. Aí a criança nasce, aí você passa a ter uma outra relação de indivíduo, porque você um outro indivíduo. Por mais que ele ainda esteja preso a você, o olhar que você tem que ter é que ele vai ser outro. Sim. E ele vai ser, e é difícil, né? Tudo isso aconteceu. Passamos pelo puerpério, as coisas voltaram ao normal, tudo bonito, você engravida de novo. Começa tudo de novo, outra vez. né? E aí você projetou tudo isso na sua vida, as crianças crescem e vão embora. E aí, a depressão pode vir a acontecer de novo. Que aí é um outro assunto, né? É um que outro é assunto. o ninho vazio, O ninho né? vazio, como as pessoas falam. Mas olha só, veja, e com tudo isso que a gente passa, com todas essas transformações acontecendo, a gente ainda escuta que a mulher é frágil.
Ah, é tão frágil. Não, ela não dá conta. Não, né? Ah, é muito... ela é muito sensível. Nós somos sensíveis. Mas temos Real. que ser. E temos que ser porque somos mães. Mas Mas temos frágeis, que não. ser. Mas temos que ser, né? Sensíveis, né? Mas frágeis. Frágeis. É. Não consigo olhar para uma mulher e olhar para ela olhando pelo campo da fragilidade, sabia? Eu não consigo. A mulher dela tem a sua fortaleza. Toda né? uma fortaleza. A sua essência, né? Então, E tudo, toda a capacidade, mesmo que ela não venha a gerar, não venha a gestar, é de uma potência tão grande você ter esse turbilhão dentro de si e ter que dar conta, e a sociedade esperar que você esteja sempre o quê? Bonita, organizada, né? Arrumada, tá tudo certo. Porque eu acho que por muito tempo a gente foi colocada nesse caminho, né? Colocada no olhar da esquizofrenia da mulher. Nossa, essa daí tá maluca. Quantas vezes a gente não foi... Eu já fui chamada de maluca várias vezes, né? Você tá maluca. Sim, não, eu não tô maluca. Eu tô botando meu ponto de vista. Isso é muito importante a gente ter claro. Bom, Dani, eu acho que foi muito legal tudo que a gente trouxe. Eu acho que foi muito bacana. Mas você sabe que eu aqui sou que nem o gênio. 3 pedidos. Eu queria que você desse uma dica bem legal para essas mães, para que elas possam compreender que a depressão é diferente da tristeza, né? Que a gente vai ter momentos de tristeza, sim. A tristeza é uma forma da gente reorganizar pensamentos. É bom, às vezes, a gente ficar triste, né? Para a gente poder olhar para dentro de si e acolher essa tristeza, que é diferente de depressão. A depressão já tem um outro caminho. Não que as duas não precisem de acolhimento, sim, tanto a tristeza quanto a depressão. Só que são cuidados diferentes que a gente tem que ter. Como é que a gente vai pensar nessa dica? Então, Que né, pode até vir. Vamos lá. eu trouxe umas cartinhas aqui, né? Ai, que é mostra. Um box, Mostra né? sim. É um box que ele Deixa eu é mostrar da pra Yara você. Martini, que é a intenção de mãe. Esse Então, ele box tem aí. umas cartinhas, né? Que elas são, assim, transformadoras, né? Eu Então, adoro quando vem com a carta. Gente, eu adoro. Olha, esse box aqui é muito legal pra gente ter. Depois eu vou deixar aqui no canal o nome direitinho, mas eu quero que vocês entendam qual é a proposta desse box. Você usa no seu consultório. uso. Eu também. Uso com as mães, eu uso, né? Eu uso bastante. Isso. Ai, E adoro. aí, né, deixando aqui de dica, vou pegar uma cartinha aqui do box, né, que ela diz assim: Mãe, olhe para você. Você que transforma dor em amor, tristeza em alegria, precisa de cuidados, ouvir a voz do seu coração e cuidar de si mesma. Entender que não é possível controlar tudo. Às vezes, é necessário respirar fundo e simplesmente deixar as coisas acontecerem, para a vida fluir por você. Nesse momento de autocuidado, você passa a se conectar com você mesma e consegue perceber melhor a relação com seus filhos. Ai, que lindo. Gente, é tudo a ver. Né? E aí eu queria deixar uma frase. Pode deixar uma frase Para essa mãe eu pensar. repito sempre, né, nos meus atendimentos, que é: a vida acontece na simplicidade. Exatamente. E acontece mesmo. Então, a vida acontece no simples. Ela é Exercícios simples, né? É isso mesmo. Exercitar esse Né? simples. isso aí. Terceiro pedido. Não. Primeiro pedido. Primeiro pedido. Segundo pedido foi a frase. Terceiro pedido, seu contato. Eu quero que você dê o seu contato, para que as pessoas possam entrar em contato com você, conversar com ela. Às vezes tem alguma dica, alguma pergunta que elas podem ter, que as pessoas podem ter. Pode fazer. Então, tem lá o meu Instagram, é Psi
Daniele, com 2 L's, Trabuco. Quiserem mandar direct, tem lá meus contatos, tem meu WhatsApp, pode mandar direct que eu respondo, né? E foi um prazer estar aqui. Nossa, adorei. Com você. Eu adorei, gente, foi muito bom, um papo muito gostoso, bem sensível. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e curtam. Assim eu vou poder trazer mais coisa bacana. Você me encontra aqui, claro, no YouTube, @Preocupações de Mãe, no Instagram e no WhatsApp, 19999941739. Gente, muito obrigada, foi um prazer, foi muito bom estar aqui. Aguardo para o próximo. Beijão.